Tem também recentemente, e está também na Netflix, recentemente que eu digo assim, uns aninhos atrás, então não é uma coisa que a gente vai falar, nossa, isso daqui é coisa de 70 anos atrás. Não é. Aquela história da Boeing. Do Do... 37 Max. Sim. Isso. E depois, quando você vê todo o documentário, porra, os caras foram muito fila, pra falar o mínimo, tá? Eu vou falar o mínimo que os caras foram muito fila, tá? Os caras foram muito fila. Então, quando a gente vê que nem você, o Lito, ou qualquer um que trabalha com aviação, que entende muito dela e passa pra gente a segurança das coisas, tem coisas que não é na nossa mão. E aí a gente vê um fila lá atrás, sabendo das coisas que estavam acontecendo, e muita gente morreu Uhum. nos Sim. aviões deles. Sim. Entendeu? Uhum. Então, o ser humano é um puta de um fila. Entendeu? É um puta de um fila. Esse lance do Boeing 737 Max realmente foi uma questão de correria. Basicamente foi isso. E na aviação, quando você envolve correria, Vai dar já merda. é o primeiro buraco que começa a se alinhar. Vou te dar um exemplo. Esse fim de semana, já volto no 737 Max, mas esse fim de semana eu fui levar o meu avião para manutenção anual. Eu tava indo. Eu ia sair do aeroporto onde ele fica, ia para um aeroporto 20 minutos de voo depois, como em condomínio aeronáutico, é aquela aviação de amigos e tal. Liguei para um amigo meu, falei, cara, você vai me buscar? Ele foi com o avião dele para eu voltar com ele. Com ele. Eu fui para lá no sábado de manhã. Trânsito na estrada, começou a ficar apertado, meu amigo mandando, cara, que horas que a gente vai decolar? Porque vai ter um churrasco aqui, não sei o quê. Eu comecei a avaliar. Falei, cara, o que vai acontecer? O meu avião tava com o pneu da frente murcho, então eu sabia que eu ia ter que chegar e encher, eu já sabia disso. Eu ia ter que abastecer. Eu ia perder pelo menos 1 hora entre checar avião, abastecer, encher o pneu, ver se tava tudo certo, pegar o meu amigo e tal. E começou aquela pressão, churrasco, não sei o quê. Aí eu comecei a avaliar, cara, eu vou chegar lá, eu vou querer fazer as coisas na correria, eu vou decolar na correria, eu acho melhor eu não fazer isso hoje. Liguei pro meu amigo e falei, vamos fazer o seguinte, liguei pro mecânico, posso levar o avião amanhã, no domingo? Ontem, no caso. Uhum. Ele falou, não, beleza, pode, tranquilo, o pessoal te recebe lá, beleza. Liguei pro meu amigo e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos curtir o churrasco, esquece avião. Deixa o avião no hangar, amanhã a gente faz com calma. Não, beleza. E foi o que eu fiz. Poderia ter dado tudo certo, como daria tudo certo. Mas né? da correria. Mas a correria eu poderia esquecer alguma coisa, poderia ser mais um alinhamento de fatores. Eu preferi não fazer. Certinho. Então, na aviação, a partir do momento que você tem a correria, vai começar a dar ruim. A gente costuma dizer que o avião é o meio mais rápido de você chegar atrasado nos lugares. Porque você não pode ter correria. O deslocamento, ele é rápido. Mas o antes e o depois, ele não pode ser na correria. Tem que ser dentro do padrão. E o que a Boeing fez foi a correria de lançar um avião renovado, que não é um avião novo, é um recalchutado de um Boeing 737, que é um projeto dos anos 60, e foi para bater de frente com o avião da Airbus. O Boeing 737 foi o avião mais vendido da aviação comercial. Uhum. Até chegar o Airbus A320, a família A320. Quando a Airbus começou a engolir a Boeing na venda do A320, a Boeing falou, opa, a gente não pode perder esse espaço. A Airbus, ela pegou o projeto do Airbus A320, que é um projeto dos anos 80, remodelou algumas coisas, colocou um motor novo, motor mais moderno, motor mais eficiente, e deu o nome de Airbus A320 Neo, ou NEO, que quer dizer New Engine Option, nova opção de motores. Só que o projeto da Airbus é um projeto dos anos 80, praticamente 2 décadas mais novo do que o projeto do 737. Então a Airbus já tinha condição de simplesmente arrancar o motor antigo, colocar o motor novo e mexer pouco e funcionar, e funciona muito bem. A Boeing falou, eu quero fazer isso aí também, porque, estamos perdendo mercado. Qual que é o problema do 737? Além dele ser um projeto dos anos 60, ele derivou de um outro avião dos anos 60, que é o 727. Um avião de 3 motores na cauda, mais antigo, baixinho, próximo do chão,
com o objetivo, na época, de atender aeroportos sem infraestrutura. Um avião mais baixinho pode pôr uma escada menor, não precisa ter finger, não precisa ter uma puta estrutura. Isso nos anos 60 fazia muito sentido. Quando veio o 737, eles deram uma mudadinha aqui, puxa dali, estica de lá, tiraram os motores da cauda, de 3 viraram 2, puseram embaixo da asa. Só que o motor da primeira versão do 737 era o que a gente chama do charutinho, que é um motorzinho fino e comprido. Eu até fiz vídeo no meu canal sobre esse motor. Cabia debaixo da asa. O avião é baixo. Foi evoluindo. Veio o 737-300, 400, o motor ficou um pouquinho maior. Veio o 737-700, 800, a nova geração e tal. Ainda cabia o motor daquela forma embaixo da asa, porque o motor ele tem um limite de altura pro chão. Ele tem que ficar a uma altura certa ali. Quando vieram os novos motores do 737, do 737 MAX, que são motores eficientes tão quanto os da Airbus, o motor simplesmente não cabia embaixo da asa, porque os motores mais eficientes são um diâmetro maior. Cabia. Se eles colocassem, ia chegar muito próximo do chão ou realmente não caber. Então, cara, temos um problema aqui. Aumenta o trem de pouso, que é o avião ficar mais alto. Não dá. Aumentar o trem de pouso, tem que meter... Ai, cara, é um avião novo. Para criar um projeto de um avião novo, você precisa de alguns aninhos aí. Não é um avião não sai das pranchetas pro voo certificado em 2, 3 anos. Eles tinham que fazer alguma coisa com esse troço. Cara, o 737 tá certificado, tem que remodelar, puxa daqui, estica de lá, dá um jeito e põe esse negócio pra voar em 2 anos. Porque a Airbus tá engolindo a gente. Tá bom? Qual foi a solução? Eles projetaram os motores um pouco pra frente. Eles fizeram isso com o motor. Puseram pra frente e levantaram um pouquinho. Então, o motor ele praticamente fica no nível da asa. Para fazer isso, eles tiveram que colocar um pylon diferente. O pylon é aquela estrutura que segura o motor para encaixar. Só que o motor pesa pra cacete. É uma das coisas mais pesadas do avião. Então, você mexer esse pouquinho para frente, você muda um negócio importantíssimo na aviação, que é o centro de gravidade. O CG, o centro de gravidade, é o que determina coisas no avião. Ele é a gangorra. O avião ele é uma gangorra. Se você mudou o CG, a frente ficou mais pesada do que atrás. Então o avião ele teve um balanceamento descompensado. Eles precisaram resolver isso de alguma forma. Coloca um sistema. Hoje em dia tudo é software. Põe um sistema, liga no software, o computador identifica que ele tá mais pesado, ele vai fazer o balanceamento, tá tudo certo. Lindo. Perfeito. Meteram 2 sensores lá na frente, põe esse troço pra voar. 2 anos correram, a Boeing, FAA nos Estados Unidos, certifica tal, puseram o negócio pra voar. Voou. Até caiu primeiro. Por pane nesse sistema, chamado MCAS. Né? Eu não lembro o significado da sigla MCAS, mas é um sistema justamente que faz esse balanceamento automático. O problema era só o sistema? Não. O problema também era treinamento de pilotos. Por quê? Tem um outro agravante nessa história. Para você manter o mesmo avião da mesma família, como a Airbus soube fazer muito bem, eles criaram o New Engine Options, New Engine Option, e não mudaram nem nada na cabine do avião. Eles simplesmente trocaram os motores, a cabine do avião é a mesma, tanto é que na linha, uma empresa que tem o Neo e tem o antigo, o piloto, ele vai de um pro outro. Ah, hoje na escala você vai voar o Neo, amanhã você vai voar o outro, e tanto faz. O avião é o mesmo. A Boeing tinha que fazer alguma coisa parecida para não exigir um treinamento específico de pilotos, porque senão, pro cliente da Boeing, a companhia aérea, fala, pô, peraí, eu vou comprar um avião novo da Boeing, que tem um novo treinamento de piloto, isso vai me custar muito caro, eu vou ter que treinar o piloto. Então eu compro da Airbus, que já tá muito mais fácil. A Airbus tirou a exigência, a Boeing tirou a exigência de treinamento dos pilotos. Ou seja, caso desse uma pane dessa no sistema de software, era só desligar o sistema. O avião vai para a mão do piloto e o piloto assume o comando. Sem o treinamento adequado, o que faltou? O piloto saber que tem que desligar o negócio. Teoricamente é simples. Agora pensa comigo, volta naquele negócio que assim, é fácil a gente julgar quando tá sentado aqui. O cara decolou. 1 minuto depois da decolagem, o sistema identifica que o avião tá assim, o sistema identifica que o avião tá assim. Sim. O que o sistema vai fazer? O avião fica assim. Só que o avião já está assim. Baixa mais. Baixa mais. E aí baixa mais. E aí baixa mais. Na aerodinâmica do avião, somada ao sistema de compensação lá dele,
não há ser humano no mundo que segura consiga- aquele manche na mão. Exatamente. Então é o ser humano brigando com um sistema empurrando o avião pra baixo. E se o cara desligasse, o cara podia ter desligado. Tá bom, alguém falou isso pra ele em algum momento e isso ficou no treinamento? Um minuto da decolagem, o avião embicando pra baixo e o negócio gritando, o avião falando pull up, terrain, não sei o que, e gritando luz vermelha e o chão chegando. Não dá tempo. É. Aconteceu a primeira vez com lá na Indonésia, como é que eu esqueci o nome da companhia aérea? Enfim, foi lá no Sudeste Asiático. Poucos meses depois aconteceu com a Ethiopian Airlines, no dia que eu estava chegando na Etiópia, inclusive. Nossa! Mas você viu tudo de perto? Eu não vi o acidente, mas eu estava em voo quando ele aconteceu. Eu estava com uma parceria com a Ethiopian Airlines. Nós pegamos o voo da Etiópia saindo de São Paulo para Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Durante o voo aconteceu. É óbvio que a tripulação sabia, mas não passou nada pra gente. Quando a gente chegou, o avião caiu 8 horas da manhã daquele dia. Eu cheguei em Addis Abeba 8 horas da noite. A hora que eu desci do avião, que eu conectei o Wi-Fi do aeroporto, cara, imagina, caiu um avião da Etiópia. Eu estava no avião da Etiópia. A galera já até ligar que o avião estava na África e não saindo do Brasil, pipocando, o que aconteceu? Você tá bem? Caramba, o que aconteceu? Aquele clima de enterro, de velório no aeroporto, todo mundo assim, com cara de... acabou de cair um avião aqui da companhia aérea. A Etiópia é a maior companhia aérea da África, uma empresa que tá investindo muito em se tornar como a Emirates um hub, né, para conectar o mundo inteiro. O que aconteceu? Aí eu fui ver que caiu o avião. Aí no primeiro momento você fala, putz, caiu um avião da Etiópia. Aí quando você vai ver o histórico, exatamente a mesma coisa que aconteceu com o avião lá do Sudeste Asiático. Aí, a partir desse momento, o que aconteceu? O FAA determinou. Ninguém mais decola. Todo o 737 MAX do mundo tá groundeado, né? Fica no chão. Aqui no Brasil, acho que a Gol tinha comprado. A Gol groundeou tudo. Todo mundo. A Gol, a Copa Airlines, que a Copa é no Panamá. E eu vi os aviões groundeados na Boeing, porque eles começaram eles não pararam a linha de produção, mas eles estavam cuspindo avião a rodo lá da fábrica da Boeing em Seattle, nos Estados Unidos. E eles não tinham o que fazer com os aviões que eles estavam soltando a linha de produção, porque as companhias aéreas passaram a não pegar mais os aviões, porque já estava tudo groundeado, foi um caos total. E eu vi esses aviões todos parados já. Eu tenho até fotos, depois eu te mostro. No pátio e em estacionamento de carro, porque eles não tinham mais onde enfiar avião. Então, quando eu cheguei a gente chegou pra pousar ali no aeroporto internacional, ali o Tacoma, em Seattle, eu olhava pra baixo, cara, avião no estacionamento de carro. Não tinha mais onde enfiar avião. E foi um caos, assim, por, se eu não me engano, quase 2 anos, até recertificar o avião e provar que o negócio estava... Hoje, claro, é seguro voar no 737 MAX, mas muitas empresas aéreas cogitaram até mudar o nome do avião e tirar o MAX e colocar qualquer outra coisa. E é engraçado, se você entrar no 737 da Gol, o MAX, tá escrito MAX ali e tal, mas dentro do avião, o safety card, tá escrito 737, 700 e 800. Eles não falam MAX.